Oi, pessoal! Na aula anterior, nós vimos como se formou a República no Brasil, né? Todo aquele processo que culminou com o golpe político que deu origem ao período republicano. E também vimos que a República Velha, né, que é esse período compreendido entre 1889 e 1930, ela é dividida em dois períodos: a República da Espada, que pega os dois governos militares iniciais, que é o Deodoro da Fonseca e de Floriano Peixoto, e depois a República Oligárquica, que é o que vamos falar hoje. A República Oligárquica começa a partir do ano de 1894, com o fim do governo de Floriano Peixoto e a eleição do cafeicultor paulista Prudente de Moraes, o primeiro presidente civil após a proclamação da República. Com a eleição de Prudente de Moraes, tem início o período conhecido como República Oligárquica, que se sustentava sobre três pilares: coronelismo, voto de cabresto e política dos governadores. Antes de falar do voto de cabresto e política dos governadores, vamos entender direitinho. Afinal, quem eram os coronéis? A figura dos coronéis surge na política brasileira a partir do ano de 1831, o período das rebeliões regenciais. Eles serviam, eram grandes proprietários de terra, né, que serviam para auxiliar as tropas da Guarda Nacional no combate a esses grupos revolucionários, esses grupos que fizeram essas rebeliões que vocês estudaram lá no 8º ano. E aí, eles eram proprietários de terra, com dinheiro, com poder, e que contratavam um exército particular para auxiliar as tropas do governo nesse combate aos revolucionários. E aí, com isso, recebiam essa condecoração, essa patente de coronel. Mesmo com a extinção da Guarda Nacional em 1918, esse título ainda continuou sendo usado e sendo atribuído a muitas pessoas como uma forma de exercer poder político na região em que eles moravam. Muitos coronéis nunca chegaram a exercer cargos de chefia numa cidade, cargos políticos de chefia, mas chegavam a mandar mais do que prefeitos, por exemplo. Tá? Principalmente em cidades muito interioranas. Se vocês verem essas novelas que passam, novelas de época, vão ver muito que a figura do coronel ela é forte e temida pelos políticos. Tá? Ele fazia política sem necessariamente estar dentro da política. Houve casos em que coronéis se envolveram sim, de se candidatar, de se eleger ou de eleger os seus. Mas havia casos em que eles ditavam as ordens e elegiam as pessoas que eles queriam colocar em posições estratégicas. Então, essa figura do coronel, ele foi muito presente na política e acabou se transformando ao longo do tempo. Se bem que isso é um assunto para outra aula. Vamos voltar ao assunto. Então, explicado quem eram os coronéis e como surgiram essas figuras, vamos entender agora como é que eles agiam, né, na política e como isso ia avançando para as outras esferas de poder, né, como isso dava essa sustentação a essa república oligárquica. Primeiro de tudo, a gente precisa entender que as eleições naquela época não funcionavam como hoje, era totalmente diferente. Hoje, o voto ele é secreto. Isso quer dizer que eu não devo dizer? Não, se eu quiser, depois que eu voto, não posso assim que eu sair da urna gritar o nome do candidato que eu votei. Isso é crime. Mas eu posso depois chegar na rede social e declarar, votei em fulaninho ou fulaninha. Mas isso não é uma obrigação. Se eu quiser manter em segredo, eu posso, e isso está assegurado por lei, porque o voto é secreto. Naquela época, não. O voto era aberto. Você tinha que declarar em quem você estava votando. Então, é a partir dessa obrigação de declarar, do seu voto ser aberto, que se desenvolve a prática que eu citei antes, o voto de cabresto. Né? O que é o cabresto? É aquele arreio que se coloca no animal e dá a direção para onde o animal vai. Então, o que seria esse cabresto no caso do voto? Primeiro que nos dias de eleição, o coronel colocava seus jagunços de plantão nas zonas eleitorais. Né? Então, se não votasse em quem ele indicou, né? Já sabe. Então, essa era uma das formas de controle.
Outras também era oferecer uma feira para as famílias que estavam necessitando e aí votar naquele candidato que o coronel indicava, medicamentos, né? Dar aquele auxílio, né, financeiro. Na verdade, que era compra de voto, tá? Tinha compra de voto e tinha intimidação, que funcionava bastante. Isso não estava só restrito ao interior, certo? Nas capitais também acontecia muito de terem jagunços armados e aí as pessoas ficavam temerosas, né? Já que o voto era aberto. Então, esse era o voto de cabresto. Ancorado nesse voto de cabresto, a gente tinha também a política dos governadores, em que os coronéis garantiam nas suas regiões a eleição das pessoas de interesse do governo estadual. O governo estadual, por sua vez, garantia que fossem eleitas as pessoas de interesse do presidente. E com isso, eles tinham autonomia para governar nas suas regiões. O presidente não interferia tanto em troca desse apoio político. Então, veja bem como uma coisa está relacionada à outra. A política dos governadores está relacionada ao voto de cabresto diretamente. E outra coisa que também acontecia bastante. Hoje, a gente tem a Justiça Eleitoral, que a Justiça Eleitoral é um órgão independente do governo, tá? Ele atua independente. O governo não pode e nem deve interferir na Justiça Eleitoral. Isso para garantir a veracidade, a justiça naquele processo eleitoral, certo? Naquela época, não. Naquela época, quem organizava as eleições era quem estava no governo, minha gente. Como é que pode um negócio desse? Então, só ganhava, além de todo esse mecanismo de intimidação, acabava só ganhando as eleições as pessoas que estavam ali dentro daquele acordo político. Se praticava também muito a chamada degola, mas isso não era a degola das pessoas, certo? A degola de votos. O que que eles faziam? Eles anulavam alguns votos do candidato contrário para que ele tivesse menos votos do que, na verdade, teve. Então, quando quem está no poder fiscaliza as eleições, isso não garante a democracia no processo, tá? Porque abre espaço para que haja essas manipulações. E acontecia muito isso na época. Além disso, nesse período também, veja bem, já falamos do voto cabresto, política dos governadores, essa manipulação, esse controle total da eleição por parte do poder presidencial também favoreceu que se desenvolvesse a chamada política do café com leite, República do Café com Leite, em que candidatos de São Paulo, grande produtor de café, e candidatos de Minas Gerais, grandes produtores de leite, se alternassem no poder, tá? Uma eleição, São Paulo indicava quem seria o candidato vitorioso à presidência, e na outra eleição, quem indicava o candidato que seria vitorioso era Minas Gerais. Então, tudo combinadinho, e isso vigorou durante um grande período, até 1930, que isso aí é assunto para outra aula. Outra característica dessa república oligárquica, como era a república de cafeicultores, então se deixou mais de lado aquele projeto industrial que os militares no início da república tinham proposto, né, do desenvolvimento industrial do Brasil, em favor de uma política mais voltada para a agricultura e para a produção de café, para que o Brasil se tornasse um país grande exportador de produtos agrícolas e que importasse, tá, esses produtos industrializados. E aí houve uma grande política em cima do café para manutenção do preço do mercado e grandes intervenções de Estado, chegando ao ponto do governo comprar estoques de café, comprar café excedente para que não ficasse muito café no mercado e o preço caísse. Então, para controlar isso, o governo chegou a comprar esse café. Então, gente, essas são as principais características desse período da República Oligárquica e por hoje é só. Até a próxima aula. Tchau, tchau.